Olá amigos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Márcia Ribeiro, sou neuropsicopedagoga clínica e trabalho com pessoas autistas há mais de 10 anos. E o vídeo de hoje eu quero falar um pouco sobre seletividade alimentar. É um problema que muitas famílias de autistas enfrentam, é um problema muito difícil, muito doloroso. Muitas mães, reclamam que seus filhos têm dificuldade na alimentação, não comem. Ou algumas pessoas dizem, é frescura, ele é enjoado. Não é. A seletividade alimentar é um problema muito sério e que tem que ser olhado com muito carinho, com muita atenção. Não é uma frescura da criança, não é porque a criança não quer comer. Ela tem um problema de seletividade alimentar. O fator que desencadeia essa seletividade alimentar pode ser um transtorno do processamento sensorial, pode ser um problema de rigidez e inflexibilidade, porque os autistas têm esse problema de ter uma mente inflexível e rígida e de não aceitar mudanças na alimentação. E pode ser também um fator de preferência, ele prefere comer determinadas comidas porque ele não gosta de outras comidas. E também pode ter um cunho médico, relacionado a alergias, relacionado a intolerâncias alimentares. A maioria dos casos, não são todos, é quando há uma disfunção do processamento sensorial, um transtorno do processamento sensorial. E para saber, se essa seletividade alimentar vem desse transtorno do processamento sensorial, geralmente a criança, ela demonstra, uma dificuldade em aceitar alimentos por causa da textura, por conta da temperatura, por causa da cor, por causa da textura, da consistência do alimento. Geralmente as crianças gostam de alguma textura crocante, outras pastosas. Eu conheci crianças que não comiam aquele cereal sucrilhos por causa da textura e do barulho, porque quando você mastiga o sucrilhos, o barulho vai direto ali para o ouvido. Quem come escuta muito barulho. Então ele tinha uma hipersensibilidade auditiva, então ele não comia aquele alimento, Outras crianças gostavam de alimentos muito picantes, comem alho, bebem vinagre, gostam de comer cebola, pimenta, por conta dessa disfunção sensorial, Também tem crianças que têm dificuldade com o cheiro do alimento, Certos alimentos, dependendo do cheiro, a criança não consegue comer. Então não é uma frescura, é uma dificuldade sensorial. Quando o fator que desencadeia a seletividade alimentar vem do transtorno do processamento sensorial, ela demonstra todos esses sintomas, Muitas vezes não come alimentos que sejam de determinada cor, não come alimentos quebrados, Eu tinha um autista que ele comia muito biscoito de água e sal, mas se tivesse um biscoito quebrado na mesa, ele não comia mais nenhum outro biscoito, tinha que ser tudo inteiro. Então a simetria do alimento, conta muito. Então as crianças, elas olham muitas vezes para o alimento no prato, quando ele está misturado, tá arroz e feijão, a criança não consegue comer comida misturada, ou ela come só arroz, ou ela come só feijão, ou ela come só carne. Quando mistura, ela não consegue comer, muitas vezes ela sente enjoo, muitas vezes ela vomita. Não é porque é uma criança nojenta, entre aspas, é uma criança que tem dificuldade de ver aquele visual muito colorido ou aquele excesso de alimentos no prato. Então são muitos fatores que podem desencadear. E também tem o caso, que é médico, que é o caso das alergias, das intolerâncias alimentares, que a criança, ela tem muitas vezes dificuldade em determinados alimentos porque ela tem uma intolerância no organismo. E a alimentação, ela é muito ligada à afetividade, à nossa área afetiva. E muitas vezes a criança comeu um alimento, fez mal ou engasgou, ela não quer voltar a comer aquele alimento porque ela tem uma lembrança negativa do alimento. Percebe que são vários fatores e muitas vezes a criança, ela começa a escolher determinados alimentos e come só aquilo por conta da textura, do cheiro, da cor, do sabor do alimento. E o que começa a apavorar muitos pais, porque muitos alimentos não são alimentos que trazem vitamina para o corpo. Então a criança começa a ficar sem nenhuma vitamina, começa a ficar desnutrida. E o que fazer?
quando o seu filho não come nada que é saudável. O que fazer, né? Primeiro, criar várias estratégias, né, para introduzir uma alimentação melhor, né? Sempre um alimento de cada vez, de maneira gradual, pouquinho. E para você saber se seu filho tem seletividade alimentar por conta de um transtorno do processamento sensorial, é bom passar por uma avaliação com uma terapeuta ocupacional, que ela vai avaliar, né, os estímulos sensoriais dessa criança, ela vai avaliar e ela vai fazer um programa de dieta sensorial para que essa criança comece a explorar os alimentos e comece a adaptação de alimentos novos na rotina da criança. Então, muito importante, se a seletividade alimentar vier por conta de um transtorno do processamento sensorial, procure uma terapeuta ocupacional que trabalhe com a integração sensorial, que também é um método muito eficaz para ajudar na alimentação. E quanto à falta de vitamina que a criança possa ter no corpo, procure um médico, procure um nutricionista e suplemente essa criança com vitamina, porque a falta da vitamina vai prejudicar o desempenho acadêmico dessa criança. Essa criança vai ficar muito cansada, vai ser uma criança que vai se aborrecer muito por conta da falta de vitaminas. Transtornos alimentares, alergias são tratadas com médico. Seletividade alimentar oriunda de um transtorno do processamento sensorial, procure uma terapeuta ocupacional. E também tem aquelas crianças autistas que têm rituais, né, na comida, né? Só gostam de comer determinados alimentos de determinada cor, tem uma rigidez no cérebro, uma dificuldade de mudança. Então, quando você apresenta um alimento novo ou modifica alguma coisa na cozinha ou coloca um tempero novo, a criança vai rejeitar por causa dessa rigidez e dessa inflexibilidade do cérebro. Entende que são vários fatores, e você percebendo esses fatores, você vai ver que não é uma frescura do teu filho e que existem profissionais que podem te ajudar, existem estratégias, existem médicos que vão te auxiliar. Que o mais importante é que essa criança ela não se torne uma criança desnutrida, né? Que ela passe por suplementação, que ela passe por uma avaliação de TO, para que essa criança aos poucos venha tendo uma alimentação regular. Tá joia, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha aqui, se inscreve no meu canal e deixa o seu comentário. Se você também tem um filho que tenha dificuldades, ou transtorno alimentar, ou seletividade alimentar, coloca aqui o seu comentário, né? Compartilha com a gente, coloca aí a sua sugestão se você já tem uma estratégia melhor para lidar com isso, né? Eu tenho certeza que muitas pessoas vão se beneficiar com a sua opinião. Um beijo grande no seu coração, até semana que vem, no próximo vídeo.